Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos passando por aqui mais uma vez e recebendo uma palavra fresquinha do coração de Deus, porque tudo que tem aqui é Deus que coloca ao meu espírito, que fala comigo, e eu estou aqui transmitindo a palavra do nosso Pai. E hoje nós estamos aqui caminhando numa palavra que está em Lucas 9:23, que diz o seguinte: Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, caminhe após mim. Ou seja, Jesus vai na frente como seu grande general. O que Deus quer falar conosco nesta palavra? Hoje, Deus quer mostrar para nós que você está seguindo uma conversão de cruz. Significa o quê? Renúncia. Significa renúncia, significa sacrifício. Porque Jesus, ele teve aqui um sacrifício. Ele levou a cruz, ele carregou nosso peso, nossa vergonha. Porém, há muitas pessoas, meus amados irmãos, pregando o evangelho sem sacrifício. Pregando um evangelho light, que não é um evangelho com sacrifício e com renúncia. Então Deus está falando fortemente ao meu espírito desde ontem. Se eu tivesse que colocar um tema na ministração, seria conversão fora da cruz e conversão de cruz. A conversão fora da cruz, isso só traz os benefícios do evangelho. O evangelho pode te dar benefício. Há muita gente comendo da gordura, da lã das pessoas. Há muitas pessoas vivendo um evangelho que seria uma conversão fora da cruz. E muitas vezes não traz uma conversão genuína, não traz almas para a casa de Deus. Por quê? As pessoas, elas não querem apenas ouvir coisas para massagear o ego, ou de repente fazer movimentos dentro da igreja para as pessoas chorarem, para ter uma manifestação. Uma coisa eu quero te dizer: lágrimas não leva para o céu. Lágrimas não converte. Lágrimas não liberta ninguém. Nós temos que entender que nós temos que prestar um culto racional, ou seja, com entendimento. A pessoa tem que entender a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai converter a pessoa, libertar a pessoa. E muitas vezes a palavra de Deus, ela vem com um impacto, aonde ela vai confrontar a nossa carne. E nós vamos querer melhorar. E a gente vai sair da casa de Deus refletindo, meditando. É isso que Deus sempre deixou muito claro para nós. Que nós temos o quê? Que meditar na palavra de Deus dia e noite. Então, o evangelho, a conversão fora da cruz, ela apenas vai trazer o quê? Benefícios do evangelho. Que benefícios são esses? Tem muitos benefícios que o evangelho pode dar a uma pessoa. Porém, só vai dar benefício para ela, mas não vai trazer almas, não vai converter pessoas, não vai. Por quê? Nós temos que entender que Jesus deixou para nós um exemplo de Pedro. Então, assim, a conversão na cruz, de cruz seria um evangelho de renúncia e sacrifício, para a gente poder entender. E a conversão fora da cruz seria apenas vai trazer benefícios do evangelho. Então, se você está atrás de benefício, não está atrás de ter renúncia, de ter sacrifício, de buscar entregar tudo diante do altar, para realmente ser a extensão de Cristo sobre a terra, mostrar às pessoas a palavra de Deus verdadeira, genuína. Por quê? Não adianta, meus amados irmãos, quando eu vou para a casa de Deus, eu quero ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem que vir com um impacto, porque eu não quero que ela massageie o meu ego. Eu quero que ela confronte a minha carne. Eu preciso ver aonde eu estou errando. Eu preciso melhorar. Eu não posso apenas ficar no movimento espiritual dentro da casa de Deus, aonde eu vou chorar, eu vou sentir uma coisa gostosa, aí depois eu saio da casa de Deus, eu não lembro o versículo, eu não lembro nem mesmo qual foi a palavra,
eu apenas fiquei vivendo de momentos. Momentos não me salva, momentos não me converte, momentos não me transforma. Quando eu vou para a casa de Deus, eu quero ver a palavra de Deus pregada. Uma palavra abençoada que vai confrontar a minha carne, que vai falar de encontro com o que eu estou passando. E eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Olha aqui que a palavra de Lucas 9:23 diz: se alguém deseja seguir-me, olha bem, para você ser um seguidor de Jesus, não dá para viver esse evangelho fora da cruz. Não dá para viver esse evangelho apenas por causa dos benefícios, para dizer que você é um cristão, para viver de repente de status, para se beneficiar financeiramente. Não é isso que Deus está falando nesse versículo, Lucas 9:23. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Ou seja, aqui ele está falando de um novo nascimento. Você tem que nascer de novo e nascer dessa vez no Espírito. Então, as coisas velhas se passaram, tudo tem que se fazer novo. Agora, que nem Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aí ele fala, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Então, ou seja, meus amados irmãos, a cruz, ela é renúncia, ela é sacrifício. É você saber que vai ter os preços a ser pago para você alcançar o propósito. É você realmente não querer mais olhar para o seu eu, mas olhar para os interesses de Jesus. Olhar para as almas, olhar para a necessidade da obra. Realmente estar focado no que Deus deseja de você. Então aqui ele fala, tome a sua cruz dia após dia. Então nós temos que mostrar para as pessoas que Jesus falou a verdade, ele não mentiu para nós. Tome a tua cruz e siga-me. Ele falou, ele mostrou para a gente que seria difícil, mas porém ele venceu o mundo. Ele falou, eu venci o mundo. Então tome a tua cruz e siga-me. Então problemas você sempre vai ter. Porém, o problema aqui nessa terra não pode alterar o teu propósito. Não pode alterar a tua vida espiritual. Porque você tem que estar focada. Você tem que saber que tem muitas renúncias, muito sacrifício para viver o evangelho genuíno, para pregar a palavra de Deus. É por isso que a palavra do Senhor, ela é pregada para nos ajudar a ficar firme nas promessas do Senhor, sabendo que há uma casa preparada para nós, há um lugar preparado para nós, Então aqui na terra nós estamos sendo o quê? Preparados, treinados, lapidados para ir para a grande Canaã celestial. Então tudo isso daqui é um treinamento, meu irmão. O soldado vai ficar bom quando ele está em treinamento. E aí então eu tenho um exemplo que é a vida de Pedro. Pedro, antes do Espírito Santo, ele tinha uma conversão fora da cruz. Andava com Jesus, estava junto com os discípulos, teve até a maneira de falar modificada, mas porém não teve uma conversão aonde ele estava ali negando a si mesmo para viver o evangelho com Jesus. Aí você vê que como ele não tinha o Espírito Santo, ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Ele disse que não conhecia ele. Por quê? Ele só estava com Jesus por causa dos benefícios que Jesus podia dar para ele. Jesus tinha vários benefícios. Jesus, onde ele ia, Pedro ia também. Jesus ensinava as coisas para eles. Eles andavam todo mundo junto. Jesus era gostoso ficar perto dele. Porém, na hora do vamos ver mesmo, na hora de você ali pagar o preço comigo, não te conheço. Não te conheço, não fui eu. Ele meio que não quis assumir a cruz com Jesus. E a palavra está dizendo, tome a tua cruz, dia após dia. Negue-se a si mesmo e siga. Então Pedro, ele teve uma conversão fora da cruz antes do Espírito Santo. E apenas ele teve o que? Os benefícios do Evangelho. Mas na hora de ter o que? A renúncia, o sacrifício, ele não quis. Ele pulou fora. E muitas vezes a gente pensa que isso só está na Bíblia.
mas tem muitas pessoas vivendo uma conversão fora da cruz. Na hora de pagar o preço, na hora de ter renúncia, na hora de ter sofrimento, na hora de você pagar aquele preço, aquela oração na madrugada, na hora de você estar ali negando-se a si mesmo, matando a tua carne, matando a tua vontade, querendo pregar o evangelho, não por dinheiro, mas por almas, querendo alcançar o objetivo das almas. E tudo isso é que Jesus está observando, Ele está vendo. Então Deus está falando poderosamente nesta manhã, nesta madrugada. Então está na hora da gente viver um evangelho de cruz, ou seja, um evangelho com sacrifício, um evangelho de renúncia. Quando Pedro recebe o Espírito Santo, lá em Pentecostes, aí a gente vê que agora ele está vivendo um evangelho de cruz, porque agora ele ganhou 3.000 almas para o Senhor, porque agora ele prega a verdade, aleluia. Ele prega a verdade, ele não mede esforços, ele não tem medo de falar a verdade, porque agora ele vive uma conversão de cruz. Então, no que ele prega a verdade, ele alcança o objetivo, ele atinge o objetivo na vida das pessoas. E as pessoas querem Jesus. Meus amados irmãos, ministros das palavras do Senhor, pregador, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós não podemos querer apenas visar lucros, visar pessoas na igreja. A gente tem que visar almas. A gente tem que pregar o evangelho da verdade. Porque as pessoas estão ali porque elas querem ver Jesus. E muitas vezes a carne dela impede ela de ver Jesus. Então a palavra de Deus é para confrontar a carne. É para confrontar a carne dela. Ela tem que matar a velha criatura. Ela tem que conseguir vencer esses desejos pecaminosos. E tudo isso é através da palavra do Senhor. Foi o que Pedro fez. Ele começou a pregar a verdade. Vocês mataram uma pessoa inocente. Ele começou a falar. E tudo isso foi entrando no coração das pessoas como uma flecha. E naquele momento todo mundo desejou Jesus. E 3.000 almas veio para o Senhor. Aleluia. Então está na hora da gente mudar o nosso conceito e pregar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Pedro, ele é um grande exemplo para nós cristãos do que é conversão fora da cruz e o que é conversão de cruz. Então hoje que a gente venha tomar posse dessa palavra, a palavra ficou um pouco extensa, mas tem muito conteúdo, vale a pena você conferir até o fim, porque há um tesouro para você no final da ministração. Então vamos transformar a nossa vida espiritual, vamos nos converter poderosamente em todas as áreas e ser um ministro da palavra do Senhor, ser alguém que leva as boas novas, leva o evangelho, leva a verdade, visando ganhar almas para o Senhor. Amém? Eu te cubro com o sangue de Jesus e eu declaro que nós somos todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e a agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém.